Prepare-se para mergulhar em um universo onde o medo se oculta nas sombras. Histórias esquecidas, mistérios inexplicáveis e lendas que fazem o coração disparar. Junte-se a nós e desvende os segredos que transformam este mundo em um verdadeiro pesadelo. Sejam todos atraídos pelo terror. Olá, meu nome é Miguel e quero compartilhar uma vivência que alterou minha trajetória. Hoje, aos 40 anos, sou alguém que se dedica ao estudo do universo espiritual. Não sou líder religioso, apenas uma pessoa com uma curiosidade intensa sobre esse assunto. Minha narrativa começa na infância, em uma pequena cidade do interior do Paraná, que prefiro não identificar, assim como as pessoas envolvidas. Cresci sob os cuidados do meu avô, pois minha mãe faleceu ao me trazer ao mundo. Ele sempre dizia que ela era uma pessoa incrível e que, apesar da dor, eu era a razão dele seguir em frente. Meu avô era ferreiro, e eu passava muito tempo sozinho em casa, já que não tinha irmãos e ele não se casou novamente. Minha rotina era simples, escola e brincadeiras, muitas vezes com uma vizinha carinhosa, a Dona Clara, que me ajudava quando meu avô não estava. Aos 13 anos, busquei um emprego para ocupar meu tempo e ganhar um dinheiro extra. Foi assim que encontrei um anúncio de um homem que precisava de um assistente. Fui até a casa dele, que chamarei de Sr. Alberto. Ele era um homem rico, mas mal visto pela comunidade, que o considerava uma pessoa estranha, embora ninguém soubesse explicar o porquê. Ao chegar lá, fui recebido por Mariana, uma jovem funcionária que me pediu para esperar. O Sr. Alberto, um homem de cerca de 70 anos, não se preocupou em se desculpar pela espera, como se eu fosse apenas um garoto sem compromissos. Apesar de querer ir embora, decidi ficar e ouvir o que ele tinha a dizer sobre o trabalho. Concordamos que eu começaria no dia seguinte. Inicialmente, meu trabalho era mais externo, mas logo fui levado a organizar documentos e aprender sobre os negócios dele. No entanto, percebi que havia algo estranho na casa, certas áreas eram proibidas, e os empregados eram discretos, quase temerosos. Ninguém ficava lá após anoitecer. Com o tempo, entendi que as pessoas que se opunham a ele acabavam sofrendo acidentes ou simplesmente desapareciam. Embora quisesse sair, o alto salário me mantinha preso. Ao completar 18 anos, decidi me demitir e planejar uma mudança para uma cidade maior. Quando contei ao Sr. Alberto, ele me disse que não era o momento certo para eu sair. Fiquei enfurecido, pois percebi que ele achava que podia controlar minha vida. Depois daquela conversa, meu avô sofreu um acidente e quebrou a perna, exigindo cirurgias e cuidados. Meu plano de ir embora foi adiado. Logo, um vizinho adoeceu e, para piorar, começamos a ouvir barulhos estranhos em casa, passos, batidas e sombras. Nossas economias se esgotavam com os cuidados médicos e, em um dia comum, recebi uma visita inesperada de Mariana. Ela me alertou que tudo o que vinha acontecendo era culpa do Sr. Alberto, que praticava magia negra e não tolerava desobediência. No início, duvidei, mas, refletindo sobre minha experiência, comecei a acreditar. Mariana me contou que muitos funcionários sabiam da verdade, mas preferiam ignorar por medo. Meu avô, que ouvirá tudo, sugeriu que pedíssemos ajuda à minha tia, que tinha conhecimento sobre esses assuntos. Ela veio até nós e percebeu uma energia negativa no ambiente. Enquanto buscava uma solução, nos orientou a agir como se nada soubéssemos, para não piorar a situação. Alguns dias depois, minha tia retornou com um amigo que entendia de magia. Ele nos deu amuletos para proteção e instruções para desfazer o que nos havia sido enviado. Seguimos suas orientações, e aos poucos, as coisas começaram a melhorar. Meu avô sentiu menos dores, nosso vizinho se recuperou, e eu consegui um novo emprego em uma cidade próxima.
Os barulhos estranhos cessaram, e voltamos a ter paz. Fiquei sabendo que o Sr. Alberto adoeceu gravemente, durante anos, enfrentou as consequências de seus atos. Ele ficou preso a uma cama, gritando e mostrando pavor até que, em uma noite, faleceu sozinho. Refletindo sobre tudo isso, percebo que o sofrimento que ele nos causou acabou retornando a ele. Sou grato a Mariana, que se arriscou para me alertar, pois, sem ela, talvez não tivesse percebido a tempo. Após essas experiências, comecei a estudar mais sobre religiões, espiritualidade e magia negra, tentando entender como o mal pode agir em nossas vidas. A lição mais importante que tirei disso tudo é que todo mal que se faz retorna em dobro. A todos, meu nome é Felipe e moro em Nova Aliança. O relato que vou compartilhar aconteceu com minha mãe e meu padrasto há alguns anos, quando eu tinha cerca de 10 anos. Naquele dia, estávamos na casa da minha avó, onde ainda moro hoje. Minha mãe e meu padrasto decidiram visitar a sogra dela, que morava em um lugar afastado, mas não muito longe da nossa casa. Eles passavam por uma região onde romeiros costumam ir para a cidade de Bom Jesus. Era por volta de 1 da tarde quando saíram. Eu gostaria de ir junto, mas minha mãe disse que não seria uma visita rápida e logo voltariam. Fiquei chateado, mas acabei obedecendo e fiquei em casa com minha avó. O dia seguiu normalmente até que, ao cair da noite, por volta das 20 horas, minha mãe chegou muito assustada, pálida e ofegante. Fui até ela, preocupado, e perguntei o que tinha acontecido. Depois de respirar fundo, ela começou a contar. Enquanto voltavam pela estrada, chegaram a um trecho isolado, cercado apenas por mato e árvores. Minha mãe começou a sentir uma estranha sensação, mas achou que era apenas coisa da cabeça dela. De repente, um homem todo de preto apareceu ao lado deles, sem fazer barulho. Eles se assustaram, pois não tinham visto ninguém durante o caminho, como se ele tivesse surgido do nada. Embora a estrada estivesse escura, eles já estavam com a visão adaptada e conseguiam enxergar quase tudo ao redor, exceto o rosto do homem, o que fez minha mãe gelar. Mesmo assim, por educação, disseram boa noite e a pessoa respondeu com uma voz profunda e estranha. A voz fez minha mãe sentir um frio na espinha. Naquele momento, o homem tragou um cigarro, e a brasa iluminou brevemente seu rosto. Minha mãe conseguiu ver suas feições e notou que ele tinha olhos muito maiores que o normal, que brilhavam como fogo. Eles ficaram paralisados, encarando-o por cerca de 5 segundos, até que o homem seguiu seu caminho, indiferente. Assustados, minha mãe e meu padrasto hesitaram, mas precisavam voltar para casa. Logo à frente, um carro apareceu, iluminando a figura estranha alguns metros adiante. Quando o homem se virou novamente, minha mãe pôde ver melhor seu rosto, ou a falta dele. Ele não parecia humano, e essa visão a aterrorizou. O mais estranho é que parecia que só eles podiam vê-lo, e 2 pessoas que estavam na estrada não perceberam sua presença. Gradualmente, eles perderam o homem de vista, que desapareceu na escuridão da estrada de terra. Tudo foi muito estranho e assustador, deixando muitas perguntas no ar. Teriam cruzado com alguma entidade? Seriam um espírito perdido ou até mesmo um demônio? Anos se passaram desde aquele dia, mas tanto minha mãe quanto meu padrasto lembram perfeitamente do ocorrido e têm certeza de que o mundo está cheio de coisas que não conseguimos compreender. A todos, meu nome é Rafael, e hoje vou compartilhar uma experiência que vivi com minha ex-namorada em 2011. Naquela época, frequentávamos uma igreja evangélica e, com o tempo, adquirimos algumas responsabilidades na instituição. Nosso relacionamento era feliz e tranquilo, até que, numa noite de sábado, tudo mudou. Estávamos em um culto mais descontraído, com a presença de vários visitantes, inclusive de outras localidades. Após o culto, ficamos conversando, como de costume, quando conhecemos 2 moças que logo se enturmaram. Notei que minha namorada estava agindo de forma estranha.
Ela não sorriu para as visitantes, apenas as cumprimentou de maneira seca e ficou à parte, observando a conversa. Percebi que ela estava com ciúmes, embora não houvesse motivos, pois as moças eram comprometidas e estavam apenas de passagem. Após algum tempo, minha namorada pediu para irmos embora, e todos perceberam que havia algo de estranho no ar. Concordei, e quando entramos no carro, ela começou a me insultar, cheia de raiva. Tentei explicar, mas quanto mais eu falava, mais ela se irritava. Resolvi me calar durante o restante do caminho, apenas ouvindo suas ofensas. Ao chegarmos na casa dela, ela desceu do carro e continuou a ofender na calçada. Tentei entender o que estava acontecendo, pois aquele comportamento não era dela. Em um momento de silêncio, ela me encarou com um olhar intenso, e eu pedi a Deus, em pensamento, para me mostrar o que estava errado. 3 segundos depois, ela soltou um grito aterrorizante e pulou em cima de mim, encolhendo-se e chorando descontroladamente. Ela parecia completamente apavorada e, entre soluços, disse que havia algo no telhado nos observando. Nesse instante, eu olhei na direção em que ela apontava, mas o local estava muito escuro, mal iluminado pelas luzes da rua. Ela, tremendo, me disse que havia um homem agachado no telhado. Eu tentei ver, mas não consegui enxergar nada. Ela descreveu o homem, braços e pernas magros, orelhas pontudas e olhos grandes e vermelhos, além de dentes afiados e podres. Segundo ela, aquele ser estava nos observando e sorrindo de maneira maliciosa, como se estivesse alimentando a raiva dela. A partir daquela noite, fiquei convencido de que existem seres malignos que podem influenciar nossas vidas, mesmo em lugares que deveriam ser seguros, como uma igreja. O que permitimos entrar em nossos corações pode atrair coisas negativas. Embora eu não tenha visto a criatura, não duvido que ela estivesse ali para fazer mal a nós. A experiência foi, sem dúvida, aterrorizante. Vou compartilhar um relato que aconteceu com um caminhoneiro que prefere permanecer anônimo. Sou caminhoneiro há quase 20 anos e conheço as estradas do Brasil como a palma da minha mão, especialmente as do Rio Grande do Sul, com suas serras traiçoeiras e curvas fechadas. Já enfrentei de tudo: asfalto ruim, neblina densa e chuvas que parecem vir de lado. Mas nada me abalou até aquela fatídica noite na Serra do Mar. Naquele dia, saí de Passo Fundo com destino a Porto Alegre. Era para ser apenas mais uma entrega tranquila. Estava cansado, mas uma parada para um café resolveria. O relógio marcava 10 horas e 30 minutos da noite, e a rádio chiava mais do que tocava. Eu preferia o silêncio, mas naquela noite, o silêncio parecia diferente, denso, como se algo estivesse espreitando atrás de cada curva. A estrada estava deserta, o que normalmente não me incomodava, pois poucos têm coragem de dirigir por ali à noite. Já havia passado por aquele caminho várias vezes, mas nunca dei atenção às histórias que contavam para assustar motoristas novatos, até que a vi. Ela estava parada na beira da estrada, vestida de branco, com um rosto pálido e sem expressão. Um frio percorreu minha espinha. Nunca fui de dar carona, especialmente à noite, mas algo naquela mulher me fez desacelerar. Passei devagar, tentando entender o que ela fazia ali. O que realmente me gelou o sangue foi vê-la, através da viseira, me encarando, imóvel, como se estivesse esperando por mim. O instinto gritou para eu seguir em frente, mas não consegui desviar o olhar. Acelerei, tentando deixar aquela visão para trás, mas quanto mais eu avançava, mais o medo crescia. Ao virar a próxima curva, quase tive um ataque cardíaco. Ela estava lá de novo, exatamente na mesma posição, como se eu não tivesse passado por ela minutos antes. Minha respiração ficou pesada e o suor escorria pela minha testa. Acelerei mais, quase perdendo o controle do caminhão em uma das curvas. O rádio chiou e as luzes começaram a piscar, como se estivesse com mau contato. Eu murmurei para mim mesmo, tentando ignorar o pavor que me dominava.
Quando olhei para o retrovisor, a estrada estava vazia, sem sinal dela. Respirei fundo, tentando acalmar meu coração acelerado, mas algo estranho aconteceu. A temperatura dentro da cabine despencou, meus dedos ficaram gelados no volante. Foi então que vi algo que jamais esqueceria. Ela estava sentada ao meu lado, no banco do passageiro. Nunca acreditei em assombrações, mas, com aquela mulher ao meu lado, todos os meus pensamentos desapareceram. O sangue sumiu do meu rosto e o desespero tomou conta de mim. Ela não se movia, mas seus olhos opacos e sem vida estavam fixos em mim, como se quisessem me perfurar. Tentei gritar, mas não consegui. Estava preso em um silêncio sufocante, e o som do motor parecia distante. Então, ela abriu a boca e o que saiu não era uma voz, mas um lamento profundo, como se ressoasse na minha alma. O desespero me dominava, sabia que precisava fazer algo, mas o medo me paralisava. De repente, senti um tranco forte no caminhão. Pisei no freio com toda a força e ele parou. O silêncio tomou conta novamente. Olhei para o lado e ela não estava mais lá. Saí do caminhão com as pernas tremendo, vasculhando a estrada com os faróis, esperando ver algum animal ou algo que justificasse o impacto, mas não havia nada. Apenas escuridão e o som fraco da mata ao redor. De repente, ouvi passos leves, mas inconfundíveis, vindos da mata. Meu coração martelava no peito e o suor escorria quente pelo meu rosto. Um som suave, como um lamento, ecoou do meio da escuridão. Não esperei para descobrir mais, corri de volta para o caminhão, tranquei as portas e saí dali o mais rápido que pude. Quando cheguei a um posto, mal consegui sair da cabine. O frentista, um velho gaúcho que parecia ter visto de tudo, me perguntou se estava tudo bem. Não consegui disfarçar o pânico enquanto contava o que havia acontecido. Ele ouviu em silêncio, apenas balançando a cabeça lentamente. Meu amigo, ela morreu esperando o marido na véspera do casamento. Alguns dizem que ele se perdeu na serra. Desde então, dizem que ela aparece por aí, buscando alguém que a leve. Aquelas palavras me arrepiaram. Eu nunca havia passado pela Serra do Mar à noite, mesmo durante o dia. Agora olho para os lados, pois sei que a qualquer momento posso vê-la novamente. Depois daquela noite, jurei nunca mais parar uma viagem durante a madrugada. Mas a vida de caminhoneiro é dura, e as promessas feitas no susto muitas vezes são esquecidas. Algumas semanas depois, aceitei uma carga para Caxias do Sul. Para não perder o prazo, lá estava eu novamente na estrada à noite. O eixo era remoto, cheio de curvas e matas. A estrada estava deserta e o céu sem lua, deixando tudo mais escuro. O único som era o motor do caminhão. Por volta das 2 da manhã, avistei uma placa baixa dizendo Campo Verde. Não me lembrava de ter passado por ali antes, mas decidi seguir em frente, já que o combustível estava no fim. Logo, cheguei a um vilarejo pequeno, com casas espalhadas. Estacionei perto de um posto de gasolina, mas não havia ninguém por perto. Desci do caminhão, o vento frio batendo no meu rosto, e fui até a loja de conveniência. A porta rangeu ao ser empurrada e o lugar estava vazio. Chamei algumas vezes, mas ninguém apareceu. Apesar do silêncio, as luzes estavam acesas e os refrigeradores faziam barulho. Quando me virei para voltar ao caminhão, vi um homem magro, de pele pálida e roupas empoeiradas. Ele não disse nada, apenas abasteceu o caminhão. Agradeci, paguei e voltei, mas sentia que estava sendo observado. As casas ao redor estavam apagadas, sem sinais de vida, e o homem do posto havia desaparecido. Então, ouvi um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo da mata. Fiquei imóvel, tentando entender. O murmúrio aumentou, e vi uma figura se movendo devagar, arrastando os pés, coberta por um pano preto. A cada passo, o som aumentava,
como se a figura trouxesse aquele barulho com ela. Paralisado de medo, tentei fechar os olhos por alguns segundos, mas quando os abri, ela estava mais perto, a poucos metros de distância. O caminhão deu um tranco, como se algo o empurrasse. Liguei o motor e acelerei sem pensar, sentindo o impacto de algo sendo esmagado. Não olhei para trás, só queria sair dali o mais rápido possível. A estrada de terra ficou para trás e a sensação de estar sendo seguido desapareceu. Após 20 minutos, avistei um posto moderno, cheio de caminhões. Parei, tremendo, e quando me aproximei do frentista, ele me olhou com curiosidade e perguntou de onde eu vinha. Respondi que vinha de um vilarejo chamado Campo Verde. Ele me olhou como se eu tivesse perdido a sanidade. Campo Verde não existe mais, faz décadas. O vilarejo foi abandonado. Tem gente que diz que, de vez em quando, ainda se vê as luzes, mas é assombração, coisa de quem está preso entre este mundo e o outro. Um arrepio percorreu meu corpo. Desde então, tenho sido mais cauteloso com as paradas noturnas e nunca mais busquei o desconhecido na estrada. O que parece real, às vezes, não é, e o que não deveria existir insiste em voltar para nos assombrar. Noite. Meu nome é Lucas Almeida. Há mais de 30 anos sou caminhoneiro e, até hoje, faço entregas por todo o Piauí, muitas vezes, até fora do estado. Ao longo das minhas viagens, já presenciei coisas assustadoras e outras que, embora estranhas, não me deixaram tão amedrontado. Porém, todas eram inexplicáveis. Desde criança, experimentei eventos que me deixavam sem dormir. Minha mãe não era muito religiosa, mas, após uma noite em que teve uma visão estranha, começou a acreditar em algo além deste mundo. Naquela época, eu era apenas uma criança e ninguém acreditava em mim, nem mesmo minha mãe. Em uma dessas noites, ela me mandou deitar e eu, relutante, fui chorando para o quarto, não gostando de ficar sozinho. Meu pai estava fora, trabalhando como caminhoneiro, e minha mãe estava em seu quarto. A casa estava em silêncio quando, por volta das 3 da madrugada, acordei de repente, sentindo que algo não estava certo. Nesse instante, ouvi risadas horríveis e barulhos estranhos dentro de casa. Uma sombra passou pelo corredor e eu gritei. Minha mãe veio correndo e, para minha surpresa, ela também havia visto e ouvido aquilo. A partir desse dia, ela passou a acreditar em mim. Continuei tendo experiências estranhas ao longo dos anos, mas pelo menos minha mãe estava mais próxima. Cresci e segui os passos do meu pai, tornando-me caminhoneiro. No início, parecia que os fenômenos haviam ficado para trás, pois estava sempre cansado do trabalho. Certa vez, durante uma entrega para Floriano, meu caminhão quebrou em um trecho deserto da rodovia PI-113. Sem casas por perto para pedir ajuda, fiz o que pude para sinalizar a minha presença e fui para a cabine, esperando que a assistência chegasse logo. Quando olhei para o relógio, eram quase 3 da madrugada. Naquele momento, ouvi um grito agudo de uma mulher vindo do matagal. Ouvindo aquilo, fiquei paralisado, percebendo que era algo sobrenatural. Os gritos eram cada vez mais agonizantes, e mesmo sem saber de onde vinham, me encolhi na cabine, torcendo para não ser visto. Quando olhei para as árvores, vi algo que jamais imaginei, uma figura alta, sem braços, com longos cabelos escuros. Os gritos dela eram aterrorizantes, e enquanto atravessava as árvores e a estrada, fiquei em estado de choque, pensando que ela se aproximaria do meu caminhão. Por sorte, ela passou e desapareceu como se fosse levada pelo vento. Após a chegada da assistência, perceberam meu estado pálido e, ao explicar que achava ter visto ladrões, acreditaram na minha história. Com o passar dos anos, esqueci aquela visão, mas minha mãe, agora mais religiosa, sempre me convidava para ir à igreja. Eu, teimoso, evitava esses convites, acreditando que me livraria das visões medonhas. Certa noite, enquanto minha mãe estava em uma reunião na igreja, fiquei em casa.
Ela pediu que a buscasse às 10 da noite, e, enquanto cochilava com a TV ligada, acordei com barulhos de asas batendo. Confuso, pensei que era um efeito do café que havia tomado. Porém, não era sonho. Uma sombra passou pelo corredor em direção à cozinha e, apressado, comecei a me preparar para sair. Foi então que senti um peso ao meu lado, como se alguém estivesse sentado na cama. O susto foi tão grande que fiquei sem fala. Ouvi uma voz estranha dizendo coisas que não compreendi e senti uma mão tocando meu pescoço. Desesperado, corri em direção à porta, ciente de que não estava louco. Essa presença era real. Naquela noite, pedi a Deus que me livrasse das visões e que nossa casa tivesse paz. Entendi que, de alguma forma, aquilo se despediu de mim. Desde então, não tive mais essas experiências, e sou grato por isso. Até hoje, evito os apelos da minha mãe para me juntar à igreja. Depois da morte do meu pai, fiquei abalado e optei por não me casar ou ter filhos. Não quero que ninguém passe pelo que passei. Talvez eu seja egoísta, mas não desejo a ninguém ouvir ou ver qualquer coisa do sobrenatural. Meu nome é Fernando, sou brasileiro, tenho 38 anos e moro em Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. O que vou contar aconteceu durante minhas férias em 2018. Fiz uma viagem de táxi de Campos dos Goytacazes para Macaé numa noite de julho, já bem tarde. O céu estava escuro e nublado, sem estrelas ou lua visíveis. A estrada era de chão batido, cercada por plantações e vegetação densa. A escuridão era total, sem qualquer sinal de iluminação ou casas nas proximidades. Era assustador pensar que o carro poderia ter problemas ali. Enquanto seguíamos, avistei um carro vindo na direção oposta, o que me deixou um pouco mais tranquilo. O caminho era uma longa reta que parecia não ter fim. Ao me aproximar do carro à frente, os faróis ofuscavam a visão e, às vezes, desapareciam, indicando que a estrada tinha um leve declive. Finalmente, o carro passou e, em um momento, notei uma luz piscando no horizonte, em um ritmo irregular. Não era um farol, pois até então nada mais piscava assim. Estava distraído, conversando com o motorista e os outros passageiros, mas a luz começou a chamar minha atenção. Ela estava um pouco acima do horizonte, suspensa no ar, à esquerda da estrada. Comparamos a luz piscante com os faróis de dois carros que se aproximavam. Aquela luz parecia estar a cerca de 15 metros acima da estrada, piscando de maneira irregular, como se alguém estivesse soldando algo. Pensei que poderia ser um cabo de alta tensão, mas a escuridão ao redor era total, sem árvores ou postes. Apesar da conversa, a luz me deixava alerta. Sempre fui curioso sobre fenômenos estranhos, e naquela noite, levei uma câmera, na esperança de registrar algo inexplicável. À medida que nos aproximávamos, percebi que aquela luz era um objeto escuro, emitindo flashes irregulares. Era grande, do tamanho de 2 ou 3 carros, com uma forma oval no centro. A luz piscava em ritmos rápidos, apagando e acendendo. Quando chegamos perto, o objeto começou a se mover, atravessando a estrada à nossa frente. O motorista e eu não pensamos em parar, estávamos em estado de alerta, sem saber o que poderia acontecer. A luz se deslocou para o lado direito do carro, acendendo e apagando a uma altura constante. Então, de repente, começou a fazer círculos ao nosso redor. O motorista, em pânico, acelerou enquanto o objeto dava 3 voltas completas em torno do táxi antes de se afastar para o campo ao lado da estrada. Fiquei em choque, observando enquanto a luz desaparecia. O silêncio tomou conta, e percebi que realmente era um disco voador. Não havia como ser algo comum. Eu sempre gostei de temas assim, mas não estava preparado para a experiência. Lamentei não ter conseguido filmar, mas na hora, só me importava em entender o que era aquela luz. O que vivi foi indescritível. Nós 4 no carro e, possivelmente, outras pessoas nos carros que passaram naquela noite também viram. Gostaria de saber se alguém teve uma experiência semelhante naquela estrada. Perguntei a moradores da região, que disseram ser comum ver luzes estranhas no céu. O que seriam esses seres? Talvez estejam coletando informações ou sejam mais inteligentes do que nós. Foi uma experiência incrível, e apesar de muitos não acreditarem, não me importo. Sou artista gráfico e compartilho minhas histórias, e muitas pessoas têm experiências semelhantes.
Acredito em outros mundos habitados, com tecnologias que nos permitem ser visitados. Espero estar mais preparado na próxima vez, pois naquela noite, vivi algo totalmente assustador. Boa noite.